Estão perguntando por que, que a Marina só aparece de 4 em 4 anos. Ah, fazem essa piada, né? E tal. É a grande... Quer falar agora ou não? Olha... Porque virou até meme, né? Mas eu não sei da onde... Quando começou isso, sabe? Olha, isso... Em algum debate, alguma coisa? Isso acontece principalmente depois da minha campanha de 2014, quando eu tenho uma votação de mais de 20 milhões de votos. Exato. E absurdo, as né, pessoas não se conformando de que uma mulher preta, de origem humilde, a gente esteve perto de ter uma mulher preta presidente naquela... Enfim, né? Mas a gente vai chegar depois, eu quero saber dessa sua entrada na vida política. Então, e como eu sempre tive um ativismo político, que não é esse ativismo político que vem pela mão de alguém, ou que diz o que as pessoas querem que você diga, acaba que as pessoas decretam que você não está falando, que você não está agindo, que você não está atuando. Na verdade, é uma atitude machista, preconceituosa, não é? Porque ninguém fica dizendo que o Alckmin está assumido, que o Serra assumiu, que não sei quem sumiu. Por que diz que a Marina assumiu, ainda que eu esteja o tempo todo... Mas você deve escutar isso sempre, né? Eu escuto isso, enfim, o tempo todo, mas faz parte dessa lógica de querer invisibilizar uma mulher, de querer ocultar uma mulher, de querer anular o discurso de uma mulher, porque o mesmo não é dito em relação aos homens. É verdade. Não é? E é claro que é mais fácil... você falar isso mais fácil na cabeça dessas pessoas, né? É falar isso do que combater em o discurso, relação né? A uma pessoa que eles não se conformam que esteja no lugar que está. E como que começa a tua... Você se ligou logo por causa do Chico Mendes, talvez, que você deveria ir para a política para conseguir fazer mais? Como que é a sua escolha? E você falou de convento, você se tornar freira... Qual que era a ideia? Isso foi com quantos anos? Bem, deixa eu contar essa história. Eu entrei na política junto com a campanha de deputada federal constituinte, porque eu queria levar essas bandeiras para a constituinte. E queria ajudar... Vamos dar o contexto, então, a constituinte... De 88. De 88, que era para mudar a lei após a enfim, para a redemocratização, o processo de redemocratização. O Paquito, por exemplo, tem quantos anos? Eu tenho 20. 20? Nem sabe sobre constituinte, né? Direta já. Você nasceu em que ano? Eu sei porque minha mãe, ela participou desse movimento. É mesmo? Minha Você mãe nasceu em que ano? 65, mas eu sou de 2001. Olha, 2001 ele nasceu. Como que nasce gente em 2001 e tem bigode já? Como assim? Olha, então... O pior da gente, quando chega... Não a sua, que você tem quantos anos? 39. Eu nasci em 70, mas eu tenho 39 porque eu não sei fazer as contas. Os meninos estavam dizendo aqui que há décadas que você tem 20. Tem muito tempo que eu tenho 39, na verdade. Bem, na verdade, eu que já tenho 64, a gente olha para um homem de 20 anos e a gente pensa que... A gente perde a noção, sabia? Perde completamente. Um dia desse eu falava com a neta do Ricardo Galvão, que vai ser nosso candidato a deputado federal aqui em São Paulo, e é um cientista do INPE, altamente respeitado, que o Bolsonaro demitiu porque não queria saber dos dados que ele estava apresentando sobre o desmatamento da Amazônia. Então ele não resolve o problema, agrava o problema e quer que os cientistas não digam a verdade. Diga o que ele quer ouvir. Mas eu estava conversando com a neta do Ricardo Galvão e ela tem, acho que é 21 anos, e eu falando ela como se fosse uma adolescente. Aí, quando ela falou a idade, eu fiquei tão desconcertada, porque parece que a gente vai perdendo a noção. Mas, enfim, eu comecei a luta muito jovem com o Chico Mendes, e em 85, ele já estava muito ameaçado, e a gente fez ali uma avaliação do movimento, que era bom que ele saísse candidato a deputado estadual, para quem sabe, tendo um mandato, ele seria mais protegido das ameaças de morte. Eu já tinha uma militância forte no movimento social, no movimento de professores, no próprio movimento dos seringueiros, dos trabalhadores rurais, das comunidades de base, do movimento estudantil, enfim, era movimento para tudo quanto era lado, eu participava. Então, você sai para deputada federal constituinte e ajuda fazendo uma dobradinha com o Chico para se eleger. O Chico não foi eleito
por acho que 160 e poucos votos, e eu fui a 5ª mais votada, mas à época o PT não fez a legenda. Como assim? O Porque que é não fazer a legenda? A legenda você tem que ter um coeficiente eleitoral, o número de votantes pelas cadeiras. Sim. E aí você tem ali um coeficiente que quem alcança esse número consegue fazer uma cadeira. Dobra esse número mais outra cadeira. Não depende só de você, então. Não depende só de você. Se fosse votação individual, eu seria a 5ª mais votada das 8 vagas que o Acre tem direito na Câmara dos Deputados. Então, eu participo da política muito no sentido de essa luta que a gente faz na sociedade, ela rebate na inexistência de leis que acolham a demarcação das terras indígenas, que acolham a criação das unidades de conservação, das reservas extrativistas, para que os seringueiros possam ficar nas suas áreas, nessa modalidade que se chama reservas extrativistas. E a gente queria levar isso para a Constituinte. Então foi assim que eu fui candidata pela primeira vez, com 26 anos de idade, né, nessa dobradinha com o Chico Mendes. Aí depois eu fui vereadora, deputada estadual, senadora por 2 vezes, ministra do Meio Ambiente. E tanto é que quando eu vou para o Ministério, eu vou com todo esse legado. Exato, toda essa bagagem. E com uma equipe de pessoas muito competentes, que me ajudaram muito em todos os resultados que se olha hoje na política de recursos hídricos, de combate ao desmatamento, de criação de unidades de conservação e de uma série de outras conquistas que infelizmente agora foram destruídas no governo Bolsonaro. Mas da freira você não contou. Qual foi a... A minha avó era católica praticante, que veio do Ceará, analfabeta, e ela falava para mim que no Ceará existiam os padres, as freiras, as missas. Ela tinha um catecismo todo em papel couché, que não tinha uma palavra, era só com ilustração da Capela Sistina, do Gênesis ao Apocalipse. Nossa. Que era um catecismo para analfabeto da época da Igreja Católica. E ela me ensinou os rudimentos do cristianismo ali e falava das freiras. E eu perguntava, vovó, o que é freira? Ela dizia, freiras são pessoas que servem a Deus, vivem recolhidas, em oração. E eu e minha avó, como eu morava com a minha avó, fui criada pela minha avó ao lado da casa do meu pai. Você não tinha visto uma freira ainda? Não, nunca tinha visto freira, Nossa. Padre, nada, né? Na floresta. Totalmente afastado, né? Sim. Então, a minha avó falava, e eu dizia, vovó, eu quero ser freira. E ela dizia, minha filha, mas freira não pode ser analfabeta. E toda vez que eu falava, vovó, eu quero ser freira não pode ser analfabeta. Mas aquilo foi cultivado em mim, de alguma forma. O certo é que, aos 16 anos, eu fiquei muito doente, não conseguia mais trabalhar, em função dessas hepatites. E eu pedi para o meu pai para ir para a cidade, minha mãe já havia morrido, para cuidar da minha saúde e estudar para ser freira. E foi assim que eu saio do Seringal para ir para a cidade. Fui fazer o Mobral, depois supletivo de 1º e 2º grau, e entrei na faculdade de História em 18º lugar. O quê? Sim. Nossa, você teve que correr muito mais do que os outros. Foi ainda... um programa de aceleração do conhecimento, né? Mas eu tinha Como que era para você, de repente, tá recebendo todo esse conhecimento e ter que ser rápido? Eu costumo dizer, Vilela, que eu era analfabeta no letramento moderno, mas eu era PhD em saber narrativo. Eu conhecia muitas coisas, né, da floresta. Eu fui uma criança muito estimulada. Esse meu tio, que era um xamã, mas era também cisteiro, cerameiro, ele foi criado com os indígenas dos 12 ficou lá até os 30 anos. Com os indígenas do Alto Rio. Tinha essa coisa de passar o conhecimento para os mais novos? No meu caso, com o meu tio, essa coisa do artesanato, eu aprendi acho que por osmose, porque eu era muito criança e ficava com ele ali embaixo, ali na oficinazinha dele, olhando, né? E acho que aprendi por osmose. Eu gosto de fazer artesanato, gosto de ter uma oficinazinha em casa. Até hoje? Até hoje, né? Eu olho pra cá, eu tô... Que, cerâmica mesmo? Eu trabalho muito com sementes e um pouquinho de madeira, né? Fazendo colares, a boa parte dos meus colares, essas coisas sou eu que faço. Mas, enfim, né? Essa coisa de ser freira vem daí, dessa herança da minha avó. De aprender Isso. E eu cheguei aí para um pré-noviciado, fiquei 2 anos e 8 meses. E saí quando eu conheci o Clodovis Boff e o Chico Mendes, em função da teologia da libertação.
Porque no convento, as freiras conservadoras diziam que o bispo que defendia os seringueiros e o Chico Mendes que defendia os seringueiros e os indígenas era comunista e que era do diabo. Ah, é? Falavam isso? Falava, né? Que era perigoso. Só desliga o ar um pouquinho, tá gelado aqui, né? E eu ficava muito triste com aquilo, né? Porque quem defendia, o meu pai que estava lá... Você conseguia ver que o cara tá lá... Os meus amigos que estavam... Por que ele é o demônio, né? Que estavam sendo expulsos, tendo suas terras sendo derrubadas, árvores, a floresta, e para plantar capim e criar gado, pessoas que estavam há 20, 30, 40 anos como poceiro, sendo expulsos para lugar nenhum. Por que essas pessoas eram do mal e quem defendia os fazendeiros era do bem? E quando eu estava no convento, eu entrei em conflito com isso, até que um dia eu vi um curso da CPT, na sacristia, curso de liderança rural da CPT, com Chico Mendes e Clodovis Boff. Aí eu falei para minha madre mestra, eu quero fazer o curso. Ela falou, que curso é esse, Maria? Eu digo, é um curso que o padre quer que a gente faça. Maria. Eu sou Maria Osmarina Marina. E ela te chamava de Maria. Maria. Que curso é esse? Eu digo, é um curso que o padre quer que a gente faça. O padre não tinha dito nada disso, mas ele botou o cartaz lá, imaginei... Foi uma mentira santa, para conseguir... Ele botou o cartaz na porta da sacristia, imagino que ele queria... Se ele colocou é porque alguém poderia... Tá certo, então não foi mentira, é verdade. Mas eu falei com bastante ênfase, né? E aí convenceu. Aí a minha madre mestra falou, então vai fazer. E quando é esse curso? É sábado e domingo. Aí foi um dia todo de uma imersão com o Clodovis Boff, um grande teólogo da teologia da libertação, falando sobre o Sermão do Monte, né, a opção pelos pobres. E aí eu entendi por que o bispo tinha aquela opção. Tudo fez sentido para mim. Eu digo, eu não quero mais uma fé de contemplação. Não que a congregação fosse só de contemplação. Elas tinham um excelente trabalho na área de educação, que inclusive me ajudou muito. Mas tinha um aspecto menos engajado, não uma tinha parte. Nada social? Tinha uma parte que tinha... Não, social pelo lado da educação. Mas não Não, do envolvimento, do engajamento militante, como eram as comunidades de base, não. Tinha. Eram poucas as irmãs que tinham esse engajamento e sofriam um pouco um tensionamento, as poucas que faziam isso. Então... na época eu entrei em conflito, né? Porque eu digo, eu quero me envolver com essa luta. E aí o Chico Mendes começou a mandar para dentro do convento os boletins, somos todos irmãos, que era das comunidades de base. E o jornal Movimento, e eu comecei a ler essas coisas, e aí chegou um momento que era para vir para o Rio de Janeiro para fazer os votos iniciais e estudar. E eu falei, eu não vou fazer isso com a minha superiora, porque eu já sei que eu não vou continuar. Então eu vou pedir para sair. Aí eu falei com ela, disse que eu tinha encontrado um outro caminho e que eu não iria para o Rio de Janeiro. Ela me agradeceu muito, que ela disse, geralmente as meninas vão, estudam e depois pedem para sair. Então eu lhe agradeço muito. Eu fui trabalhar como doméstica para continuar estudando. Mas muito engajada já. Na luta das comunidades de base. E, enfim, a política veio muito depois, a política institucional, né? Mas você fica doente nesse período, quando você está como freira, não? Que você falou da hepatite e malária. Que período que foi? Malárias eu peguei enquanto estava no Seringal, quando passou a BR, eu peguei 5 vezes. 5 malárias? Tem gente que pega 30, 40, 50. E o que acontece com o corpo com a malária? Enfraquece? Dependendo, né, da malária que você pega, é terrível, não é? Dores no corpo, calafrio, febre, o fígado, todos os teus órgãos são prejudicados. No meu caso, o prejuízo foi maior porque eu estava com malária e me deram... eu estava com hepatite depois, num segundo momento, depois dessas 5 malárias, e me deram remédio para malária. Achando que era malária. Achando que era malária, e que já é altamente nefasto por fígado. E eu estava com hepatite tomando remédio para malária, e aí eu quase fui a óbito. E foi isso que me fez ir para a cidade. Entendi. Mas, graças a Deus, estou aqui contando a história. E essa história tem muito a ver com São Paulo. Por quê? Porque eu acabei vindo para São Paulo em 1979 para cuidar da minha saúde. E fui acolhida aqui na Avenida Pompeia, no Hospital São Camilo.
Tem um São Camilo até hoje lá, será que é o mesmo? É o mesmo. Olha só. Exatamente. Eu fui operado lá também. O Hospital São Camilo, o doutor Mônaco, o doutor Baroni me receberam, o bispo Dom Moacir conseguiu, a minha família fez de tudo para conseguir a passagem. Eu vim com a passagem só de vinda, nunca tinha entrado no avião, não sabia nem como que era, né? E aí tinha uma assistente social, que era a freira, amiga do bispo Dom Moacir, que estava me aguardando no aeroporto, me levou para casa dela. Eu fiquei quase 4 meses aqui na Avenida Pompeia, sendo cuidada pelo Hospital São Camilo, a quem eu devo muito. A minha vida tem imensa gratidão, e essa não foi a única vez. Porque depois, em 86, eu peguei hepatite de novo e vim ser tratada aqui no Hospital das Clínicas, né, com a equipe de fígado do Dr. Aitan, né, que tinha um monte de residente, e ele que coordenava e ele que ajudou a cuidar de mim. Dessa vez eu fiquei 6 meses aqui em São Paulo. Caramba! Depois, em 92 e 91, em função da contaminação com metais pesados. Lá daquela... Lá, por quê? Por causa do remédio. Não, no caso dos indígenas é a contaminação do mercúrio pelo garimpo. Por causa do garimpo, criminoso. Isso. Né? De cada 10 crianças Yanomami, 4 estão contaminadas com mercúrio. Né? No meu caso, foi o remédio para a leishmaniose. Essa marca que eu tenho aqui, né, é uma úlcera de pele em função de um mosquito, de um inseto, né, um parasita, que é avassalador. Isso a leishmaniose. Na cartilagem do nariz, poderia... Ela vai comendo? Ela vai comendo. Nossa. Teria destruído o meu rosto se não fosse o meu pai. Quando ele desconfiou que aquilo era leishmaniose, ele andou 11 horas até o barracão de ida e 11 horas de volta, ou seja, 22 horas para trazer as injeções, que eu tive que tomar 45 injeções. E isso me fez essa contaminação com metais pesados, porque essas injeções elas eram à base de antimônio. E o antimônio é tóxico. Certo? Existia 2 remédios para a leishmaniose. Para as pessoas que vinham pesquisar a Amazônia, europeus que conseguiam ter um remédio que não era tóxico, e o remédio tóxico que era dado para a África e, no caso, na Amazônia. E foi esse remédio que eu tomei. Então, em 92, os sintomas dessa contaminação... E aí foi um processo muito grave, e eu fiquei 1 ano e 8 meses entre São Paulo e Santos, porque a família do meu marido é de Santos. Minha família também mora em Santos. Tá no Imbaré agora. Era na divisa e agora tá no Imbaré. Eu tenho uma vida, digamos assim, em Santos, de muita gratidão, porque o sistema de saúde pública de Santos me acolheu. O sistema, casa? Sim, né? Aqui o Hospital das Clínicas me acolheu, né? E é muito engraçado porque... Pô, se alguém pode falar de hospital, é você, hein? Sim, eu conheço... Você conhece bem, né? Eu tive a minha primeira filha como indigente. É mesmo? Que naquele tempo quem não tinha, como chamava, NPS, não tinha, né? Entrava como indigente. A Shalom, que é a minha primogênita, entrou na maternidade como indigente, né? Quem fez o meu parto foi uma parteira prática, e foi um parto muito difícil, e graças a uma irmã que era enfermeira formada na Itália, tinha curso superior de enfermagem, que nem eu e nem minha filha perdemos a vida. Graças e minha filha a Deus. foi tirada a fósseis, né? E foi essa irmã que tirou. Nossa. A irmã Constância, né? Marina, é um milagre, né? Tudo que você passou. Eu sou um milagre de Deus e da educação e do povo brasileiro.